Vocês estão ouvindo bem? Sim. Opa, estou ouvindo assim, professor. Sim, perfeito. Bom, tá bom. Boa noite a todos. Tá? Agradeço essa oportunidade, né, de falar com vocês, né, já que as aulas estão suspensas já há muito tempo. Tá? Esse é um trabalho que foi preparado, tá, para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que em fevereiro de 2020 tá, encaminhou, junto com outros documentos, para o Ministério da Economia. Tá? Vou iniciar mostrando essa tabela para vocês. Tá? Nessa tabela, 164 países membros da Organização Mundial do Comércio foram divididos em 3 grupos, de acordo com o nível de renda per capita, tá? Segundo a classificação do Banco Mundial. Então, na segunda coluna, os países de renda alta. Na terceira, os países de renda média superior, a qual o Brasil pertence. Os de renda média inferior e os de renda baixa. Na primeira coluna, nós temos as tarifas aduaneiras médias segundo categoria de uso. Bom, vamos deixar a última coluna, que é o do Brasil, por enquanto, de lado. Se a gente observar essas tabelas, vocês vão ver que existe, por todos os grupos, a aplicação do chamado princípio de escalada tarifária. O que é isso? É colocar tarifas crescentes maiores segundo a cadeia produtiva. Então, algodão teria uma tarifa baixa, tecido de algodão, uma tarifa maior, tá? Camisa, vestuário de algodão, maior ainda. Tá? Esse é o princípio da escalada tarifária. Se vocês observarem as tabelas, vocês vão perceber que esse princípio é aplicado de forma geral. Tá? Então, por exemplo, na primeira linha, alimentos e bebidas, os produtos primários, tá, geralmente têm uma tarifa menor do que os processados. Tem uma exceção aqui de média superior e baixa. Insumos industriais, vocês vão observar também, né, a mesma escalada. Os produtos primários geralmente têm tarifas menores que os processados. Se vocês pularem para linha 5, equipamento de transporte, tá, vocês vão observar isso comparando automóveis e parte e acessórios. Parte e acessórios têm tarifas menores do que automóveis. Bom, outra coisa que a gente pode observar, tá, é que as tarifas mais elevadas estão em alimentos e bebidas, tá, o que indica, né, elevado grau de protecionismo no setor agrícola na maioria dos países. Tá. Em seguida, bens de consumo, na linha 6, tá, e automóveis. Tá. Então, os setores com maiores tarifas aduaneiras, de forma geral, aplicadas no mundo, tá, são alimentos e bebidas, né, entende-se agricultura, tá, automóveis e bens de consumo. Agora vamos olhar a última coluna, que é a do Brasil. Comparando as tarifas do Brasil com as que são vigentes em média em cada grupo de renda per capita, tá, vocês podem observar que, com exceção de alimentos e bebidas e combustíveis e lubrificantes, as nossas tarifas tendem a ser maiores, né, comparando com os países de renda média superior, tá? Em algumas categorias, até em relação aos de média inferior e baixa. Tá? Então, vocês podem observar a última coluna. Tá? Sistematicamente, o Brasil tem
uma tarifa maior. Isso significa que, né, usando a linguagem recentemente muito utilizada, né, o Brasil é um ponto fora da curva. Ou seja, tem tarifas mais elevadas, tá, do que praticamente todos os grupos de renda per capita. Outra coisa importante notar é a linha 4, bens de capital. Em máquinas e equipamentos, comparado com partes e acessórios, não existe escala tarifária. Além disso, vocês observam que as tarifas de máquina de bens de capital são baixas. Os níveis são muito baixos. Isso significa o quê? Que a maioria dos países, praticamente na média, né, todos os países na média, deixaram de proteger a produção doméstica de bens de capital. Isso não quer dizer que eles não incentivem a produção interna. Só quer dizer que não é com o instrumento de tarifa aduaneira. Eles podem utilizar outros instrumentos. Agora, compare o Brasil em bens de capital. As nossas tarifas são em torno de 13%, 14%. São muito maiores que qualquer grupo de renda per capita, inclusive os de baixa renda. Isso significa que investir aqui no Brasil é relativamente mais custoso que a média, tá, de qualquer um dos grupos de renda per capita. Isso também implica que o Brasil ainda tem uma estrutura tarifária, tá, vinculado à política de substituição de importações, no qual, né, a ideia fundamental foi: vamos produzir tudo que for possível no Brasil. Tá? Portanto, as nossas tarifas não são altas, mas também queremos incentivar a produção de todas as categorias de uso, com exceção de combustíveis e lubrificantes. Então, essas são as lições, tá? Olhando a tabela. Como o Brasil tem tarifas muito maiores, tá, a ideia qual é? Tá? O Brasil precisa se aproximar do que os outros países estão fazendo. Então, é preciso definir qual é o critério que se vai adotar para tornar o Brasil, né, com tarifas compatíveis com os de, principalmente com o grupo de renda média superior. Há dois critérios de fixação de tarifas na literatura. Primeiro é a tarifa uniforme. Uma tarifa igual para todos os países. O problema é que nenhum país aplica exatamente uma tarifa uniforme. O país mais citado é o Chile, tarifa de 6%. Mas ele tem exceção para 3 produtos agrícolas e bens de capital, tarifa zero. Outro país que tem tarifa uniforme é Singapura, tarifa de 0%, a exceção de cerveja e algumas bebidas alcoólicas por questões socioculturais. E Hong Kong e Macau, que também tem tarifa zero, mas são regiões administrativas da China. Então, além de não ter nenhum país exatamente aplicando uma tarifa uniforme, esses países aqui não seriam Singapura, Hong Kong e Macau, não poderia ser exemplos para o Brasil. Mas por que então a literatura destaca a tarifa uniforme? A grande vantagem é o que se chama de economia política da proteção. Se a tarifa é uniforme, é mais difícil alguma pressão política mudar a tarifa em favor de alguns segmentos da sociedade. Então, os órgãos técnicos que administram a tarifa aduaneira têm mais condições de rejeitar as pressões políticas. Isso não tem nada a ver com corrupção, É um processo natural que ocorre em todos os países,
Tá? Então, alguém que resolve fazer um investimento num determinado estado, mas quer aumentar a tarifa. Vai pressionar os governadores, senadores, tá? E essa pressão chega no órgão que administra, tá, a tarifa. Tá? E muitas vezes a pressão é irresistível politicamente. Se a gente não vamos adotar uma tarifa uniforme, tá? A tarifa seria diferenciada por setores. Tá? Bom, o que a teoria ou a literatura aponta? Tá? Não existe uma forma de dizer que a tarifa de tanto por cento é a melhor para o setor tal, para outro setor, outro X%. Tá? A única coisa que a literatura ou a teoria pode dizer, tá, é que tarifa zero é a melhor política num mundo perfeito. Concorrência perfeita, não tem externalidades, etc. Só que esse mundo perfeito não existe. Tá? Então, alguma regra você precisa utilizar. Tá? Então, o que se pode fazer para o Brasil? A proposta aqui é: vamos aproximar as tarifas no Brasil aos níveis dos países de renda média superior. Ou seja, o Brasil deixaria de ser um ponto fora da curva e passaria a ser, né, próximo aos países de renda média superior. Isso significa o quê? Reduzir a variabilidade da proteção entre os setores, tá? Mas sem buscar uniformidade. Aconselha-se também que o número pequeno de alíquotas, porque isso facilita a administração aduaneira. E outra regra que seria importante é não elevar as tarifas de quaisquer produtos. Tá? Se a tarifa hoje é 2%, tá? E pela regra de aproximação com os países de renda média superior deveria ser 5%, vamos manter os 2%. Não tem razão para aumentar para 5%. Então, retornando ao quadro anterior, tá? Mantendo a coluna do Brasil, tá? A coluna da renda média superior, tá? Aí a proposta seria, tá, o que está na terceira coluna. Tá? 4, 15% para alimentos e bebidas, insumos industriais 4%, tá? Combustíveis e lubrificantes seria igual ao que está vigente hoje, tá? Bens de capital 4%, equipamento de transporte 18%, automóveis, né? Outros equipamentos e partes e acessórios seriam 8%, e bens de consumo 15%. Não é exatamente igual, tá, à média, tá, mas é bastante próximo. Como a gente adotou o critério, tá, que nós não vamos elevar as tarifas, tá, quando atualmente no Brasil é menor do que a média, o que os países de renda média superior aplicam, tá, o resultado final seria essa última coluna aqui. Tá? Essa seria a média, né, que vigoraria no Brasil, tá, se essa proposta fosse aplicada integralmente. Tá? Observe que as nossas tarifas são bastante próximas, tá, aos da renda média superior, tá? Com exceção de alimentos e bebidas, onde nós somos bastante competitivos. E a média, tá, seria 5% no Brasil, contra a média dos países de renda média superior de 7,1%. Por que o Brasil vai ser menor? Porque a gente manteve aquele critério de que o que está abaixo, tá, em relação aos de renda média superior, não vamos elevar. Agora eu preciso de duas definições, tá? Como eu não sei em que período vocês estão, tá? Vou fazer uma rápida, tá, definição. Tarifa nominal, também chamada de
tarifa legal é o que está na lei. Então, quanto por cento vai pagar sobre o valor da importação na entrada do produto no Brasil? A lei diz tanto por cento. Esse é o que a gente chama de tarifa nominal legal. Do ponto de vista econômico, o conceito mais importante chama-se tarifa efetiva. Eu vou explicar esse conceito. Pense em um produtor que tem o preço do insumo e tem o preço do produto. A diferença entre o preço do produto e o preço do insumo é o valor adicionado. Então, você pode, descontando, retirando a parte do salário, vocês podem aproximar isso como se fosse o lucro que a empresa obteria. O que acontece com a tarifa? Quando se aplica uma tarifa sobre o insumo que ele utiliza, o preço do insumo aumenta, portanto, o custo de produção dele aumenta. Quando a tarifa incide sobre o preço do produto dele, ele pode aumentar o preço do seu produto, porque o produto importado passa a custar mais. Então, ele tem dois fatores numa estrutura tarifária. O lado bom é que o preço aumenta. O lado ruim é porque o custo aumenta. Agora a gente vai olhar o que acontece com o valor adicionado. O valor adicionado é a diferença entre o preço do produto com tarifa e o preço do insumo com tarifa. Se você comparar o valor adicionado com tarifa e o valor adicionado sem tarifa, você tem a tarifa efetiva. Então, esse conceito de tarifa efetiva é o principal fator que estimula ou não a produção. Então, feito isso, eu apresento para vocês a tarifa, a nominal e a efetiva, que está vigente no Brasil, e a que está sendo proposta, a nominal e a efetiva. Na primeira linha, nós temos TRIMIN, é uma média, só que é uma média que é ponderada 25% pelo primeiro quartil, 50% do segundo, que é a mediana, e 25% do terceiro quartil. A vantagem desse indicador de média é que leva em conta os valores extremos. Tem a média simples. Então, vocês observam que o TRIMIN era 10,1 hoje, na nominal, cairia para 4,8. Na efetiva é 13,5, cairia para 5,4. A média simples tem uma queda similar. O desvio padrão, que mostra a dispersão das tarifas, diminui, mas o coeficiente de variação não. O coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média simples. Isso ocorre porque, ao manter tarifas que já estão baixas hoje, nós aumentamos um pouco a dispersão. Hoje, a tarifa mínima na nominal seria 0, continuaria 0. A máxima, que hoje é 35, cairia para 15,5. Na efetiva, é negativa de 4,3, ou seja, o impacto sobre o custo é mais forte que o impacto sobre o preço do produto. Isso cairia para -1. E de 64,5 cairia para 33. Aqui tem um gráfico que mostra para vocês um pouco o que vai acontecer do ponto de vista dos setores. O azul é a tarifa nominal que está vigente. Essa cor de abóbora é o que está sendo proposto. De uma forma geral, as maiores reduções ocorrem aqui, em vestuários, automóveis, produtos têxteis, fabricação de bebidas, são setores provavelmente com maiores quedas. E máquinas e equipamentos mecânicos são os que vão ter maiores reduções.
De forma similar, a gente vê que isso acontece também com a tarifa efetiva. Hoje, o setor que tem maior vantagem, historicamente, sempre foi, é o setor automotivo. Tá? Tem um nível aqui hoje de 65% aproximadamente, vai cair aqui para algo em torno de 25%. Também tem quedas aqui o setor de vestuários, produtos têxteis, tá? Fabricação e refino de açúcar, biocombustíveis, que é etanol. Então, vocês observem que vai ter uma redução e maior homogeneidade, que é o que recomenda a literatura. Bom, essa seria um resultado no final. Se escolheu qual vai ser a nova estrutura, tem que estabelecer como é que vai reduzir. Não tem muitas informações sobre as experiências de outros países, né? Porque esse detalhe geralmente não é publicado. A teoria tem duas formas: a redução linear ou o método concertina. O método concertina reduz os que são tarifas maiores para a média, em cada etapa. E aí a média vai caindo. O problema de aplicar o método concertina é que os setores que têm maiores tarifas são os setores que têm maior força de pressão política. Então, é difícil você fazer isso. Resta, então, a redução linear, tá, como opção. Você pode fazer algumas adaptações. Você pode fazer reduções mais rápidas em bens de capital e insumos e deixar bens de consumo no final. Ou você pode escolher setores sensíveis. Esses teriam quedas menores no começo e quedas maiores no final. O problema de setor sensível é, tecnicamente, definir o que é um setor sensível. Como é difícil definir, tá? Um economista, já alguns anos atrás, definiu o setor sensível como aquele que tem o telefone do ministro. Ou seja, quem é mais forte politicamente para pressionar o governo acaba se enquadrando como setor sensível. Também você precisa definir em quantos anos vai ser a redução. Geralmente, aconselha que seja pré-anunciada, ou seja, a cada ano, se for em 4 anos, em cada ano subsequente, qual vai ser a nova tarifa até chegar àquele vetor final. Você pode também dar anos maiores para setores mais sensíveis. A Austrália fez isso, né? Na redução tarifária em meados de 1990, né? Eles deram o dobro, né? 8 anos para o setor de automóveis, têxteis e vestuários, que eles consideravam setores mais sensíveis. As conclusões, né? Se implementada uma reforma tarifária desse tipo, né, o Brasil passa a ser parecido, a ter uma tarifa parecida com os que é aplicada nos países de renda média superior. A reforma tarifária insere no conjunto de reformas estruturais que foi proposta pelo governo. E para encerrar, né, para vocês também poderem fazer perguntas, tá? Vou fazer 2 especulações, né, porque esse trabalho foi feito em fevereiro, quando não se tinha notícia ainda, né, do coronavírus. Então, hoje, como é que se insere? É claro que vai precisar esperar ver como vai evoluir a economia brasileira. Por enquanto, ninguém sabe exatamente se a nossa recuperação vai ser rápida, que chamam de formato V, uma recuperação muito lenta, chamam de formato L, ou uma combinação das duas. De qualquer forma, essa discussão provavelmente só vai voltar à tona quando a economia brasileira já tiver conseguido se recuperar. Agora,
a teoria diz que o momento ideal para fazer uma reforma desse tipo é quando a economia está em pleno emprego, inflação baixa e equilíbrio nas contas externas. Só que é muito difícil você estar nessa situação. Tá? Então, não existe nenhum país que fez uma reforma atendendo essa situação. Reforma se faz quando, politicamente, o governo tem força, tá? E o bom senso indica que não se faz isso quando está numa recessão profunda. E a outra especulação é a questão de como é que vai ficar o mundo com o que aconteceu com o coronavírus. Será que o mundo vai ficar mais protecionista? Nós tivemos problemas de importar respiradores, máscaras. É verdade, provavelmente as cadeias de valor vão continuar, mas em vez de a produção se concentrar em um país, provavelmente ela vai ser mais diversificada, de modo a minimizar o risco de ter somente um país como fornecedor. Mas dificilmente vai ter um protecionismo acentuado no mundo. Aliás, a não ser que todos os países passem a ser uma economia fechada, como o coronavírus não foi previsto, nenhuma outra doença dessa natureza provavelmente será prevista. Então, que tipo de remédios, que tipo de equipamentos que nós vamos precisar? Ninguém vai saber direito. Além disso, se esse protecionismo for acentuado, provavelmente segurança alimentar, como a União Europeia já defende, pode ser um fator importante. E isso vai prejudicar o Brasil nas suas exportações. Obrigado. Estou disponível agora para perguntas. Boa noite, professor Honório. Wagner Gonçalves, tudo bem? Oi, Wagner. Professor, duas perguntas. Uma é em relação a essa proposta de reforma tarifária. Nesse caso aí, está sendo uma decisão soberana do Brasil em reduzir mais ou menos como aconteceu lá no governo Collor, lá em 90. Haveria uma possibilidade dessa parte de descrever a trajetória da redução de tarifas, de haver uma negociação com os principais fornecedores ou parceiros do Brasil, de forma a conseguir vantagens, contrapartidas, como não ocorreu na década de 90? E a segunda pergunta é em relação a essa parte de cadeia de valor do coronavírus. Com essa redução, com essa proposta aí, haveria uma chance do Brasil se inserir nessas cadeias de valor por meio dessa redução tarifária? Bom, na primeira pergunta é aquele debate, né? Só devemos reduzir via acordos comerciais ou devemos fazer de forma unilateral? Na minha opinião, o fato de fazer de forma unilateral não impede que faça acordos comerciais. Afinal, as tarifas médias dos países de renda média superior, dos países de renda alta, até os de renda média inferior, são muito menores do Brasil e todos eles estão fazendo acordos comerciais. Então, o Brasil pode perfeitamente fazer uma redução unilateral, que não é tarifa zero, mas se aproximar dos países e fazer acordos comerciais igualzinho os demais países. Então, não há incompatibilidade entre uma decisão de uma redução unilateral e buscar acordos comerciais para conseguir acesso aos mercados externos.
A segunda, nessa questão da cadeia de valor, tá? Na realidade, como eu disse, ainda se sabe muito pouco, né? As coisas são meio de caráter especulativo, tá? Mas, se eu entendi a sua pergunta, me corrige se eu não estiver respondendo direito, tá? Eu acho, como eu disse, acho que a cadeia de valor vai ter alguma diversificação, ou seja, em vez de depender de um fornecedor, vai ter 2, talvez 3 fornecedores. E isso pode ajudar o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está distante das cadeias de valor. Porque cadeia de valor chama-se cadeia de valor global, mas elas são regionais. Então, tem no América do Norte, na Europa, que a líder é a Alemanha, e tem na Ásia, que a líder é a China. Nós estamos, infelizmente, estamos distantes deles. Então, nós temos custos de transporte maior. Se houver diversificação, então pode surgir oportunidades para o Brasil. Mas para participar das cadeias de valor, vai ser importante reduzir as tarifas, porque insumos, componentes, peças, acessórios vão ser necessários importar. Tá? E não podemos ter tarifas elevadas que inviabilizam a nossa participação. Era isso, Wagner? Estou apanhando aqui do aplicativo. Sim, professor, só precisa dessa proposta. O senhor consegue vislumbrar que contribuiria, assim, reduzir vai, mas do jeito que está sendo proposto, o senhor acha que contribui para que, de alguma forma, por meio da redução de custos, além do parque industrial que nós temos hoje, e, sei lá, proximidade, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, relativa proximidade, né? Por meio do Oceano Atlântico, a gente conseguiria se inserir com essa reforma, com essa proposta de reforma tarifária, de alguma forma se inserir nesse processo de diversificação das cadeias de valor. Eu acredito que sim, tá? A não ser que a briga entre os Estados Unidos e a China desencadeie uma guerra comercial, tá? Que leve todos a participarem, retaliando uns aos outros. Eu acho que, tirando esse caso extremo, tá? Eu acredito que, mesmo fazendo uma redução unilateral, a gente tem condições de participar ativamente, tá? De acordos comerciais e cadeia de valor. Obrigado, professor. Alô, professor, aqui é o Matheus. Oi. Então, são duas perguntas, na verdade. A primeira é se o artigo já saiu, se publicou ou não, e se publicou aonde está, para a gente dar uma olhada. E a segunda é, você leva em conta barreira fitossanitária ou não, e se vocês fazem alguma estimação de impacto no bem-estar. Eu acho que seria uma coisa relevante. Não, o artigo ainda não está acabado, tá? Ainda preciso fazer algumas correções, então não está publicado. Tá? Não, o trabalho se centrou exclusivamente, tá, em como aproximar a estrutura tarifária do Brasil em relação aos outros países do mundo. Tá? Então, não levou em conta barreiras não tarifárias, tá? Não foram feitos cálculos, tá, de impacto no bem-estar, mas aqui a teoria é forte, né? Quer dizer, se fizer uma redução, tá, nas tarifas, tá, e de modo a tornar a nossa estrutura mais homogênea possível, tá, há trabalhos que comprovam que vai aumentar o bem-estar.
Perfeito, professor. Obrigado. Professor Honório? Sim. Wagner novamente. Só me tirar uma dúvida. De uma guerra comercial Estados Unidos-China, qual, da sua visão, qual seria a postura do Brasil numa guerra comercial? Porque, teoricamente, a tendência do Brasil sempre era a neutralidade em relação a isso, né? Mas, atualmente, não é o que a gente observa na nossa política externa. Mas, como tem a ver com o comércio internacional, o pessoal sempre pensa duas vezes. Na sua visão, qual deveria ser a postura do Brasil? Olha, do ponto de vista do comércio de bens, né, é vantajoso, né? Porque muitos produtos que os Estados Unidos exporta, como a soja para a China, né, deixam de ser exportados e o Brasil ocupa esse espaço, né? Desde que o Trump lá tem brigado com a China, tá, a gente tem tirado vantagem disso. Então, eu acho que a neutralidade é um ponto a favor, tá, nessa briga. Agora, por outro lado, tem uma questão tecnológica, né? A briga não se refere apenas ao mercado de bens, né, mas ao mercado de tecnologia. Tá? E aí eu não tenho realmente uma posição firmada, porque eu não conheço bem o setor, tá? Mas seria bom o Brasil avaliar qual das opções, né, seria a melhor vantagem e tomar alguma posição. Ok? Obrigado, professor. Professor, boa noite. Boa noite. Só uma coisinha, é o Felipe, na verdade, que está falando aqui. Eu só fiquei com a dúvida em relação ao mercado interno. Quando você faz essa abertura, não, quando você baixa essas tarifas, acredito que vai aumentar a competitividade e com isso as nossas indústrias, elas provavelmente vão ter dificuldade de estar fazendo essa competição. Na sua opinião, qual seria a estratégia para o Brasil manter realmente baixa essas taxas para estar aumentando a competitividade e a gente internamente não ter essa estrutura? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, no passado, o Brasil tinha um grande problema que, se a gente começasse a importar muito, tá, a gente tinha crise externa. Agora, com o sistema de câmbio flexível, tá, o câmbio vai se desvalorizar, tá, e o impacto que mudanças na taxa de câmbio tinha sobre a inflação no passado, tá, aparentemente deixou de existir, pelo menos na magnitude que era. Então, de fato, reduzir tarifas tem um custo social de que alguns setores não vão conseguir competir com o produto importado e vão fechar. Isso é um fato. Tá? Mas, por outro lado, se espera que o câmbio, ao se desvalorizar, aumente o preço em reais do produto importado e isso atenue, tá, essa dificuldade competitiva. Mas, mesmo assim, alguns setores realmente vão sucumbir frente à competição externa. Tá? Cabe, nesses casos, o governo, né, oferecer, né, seguro-desemprego especial, treinamento para os trabalhadores, né, fazer o deslocamento, né, entre setores. No fundo, a evolução tecnológica faz a mesma coisa, né? Com a evolução tecnológica, tá, e agora mesmo com o coronavírus, tá, há uma grande discussão de qual vai ser o impacto que vai ter na estrutura de produção e emprego. A mesma coisa acontece com a reforma tarifária, tem um impacto, é verdade. Tá? Mas não é muito diferente do impacto, tá, que o impacto tecnológico causa. Tá?
é preciso mecanismo para suavizar esses impactos. Tá? Por isso que não seria aconselhável você fazer uma reforma tarifária no momento que a economia estivesse numa grande recessão. Obrigado, professor. Nada. Professor Rafael Aron aqui. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, uma pergunta se esse estudo foi encomendado pelo governo. O senhor falou que foi apresentado, mas foi encomendado pelo governo. E a outra que o senhor falou que poderia ser feito a redução unilateral e mesmo assim fazer acordo com outros países. Eu não entendi como você acha que isso seria possível. Primeiro foi o IPEA fez o estudo, que não foi só esse, mas com outros estudos, tá? E preparou um programa de reforma no comércio exterior que foi enviado ao Ministério. Segundo, tá? As nossas tarifas vão cair ao nível dos outros países. Tá? Por exemplo, um país que tem feito, tá, reforma, acordos comerciais numa escala intensiva, tá, é o Chile. E o Chile, a tarifa é 6%. Tá? Então, a gente pode ter uma tarifa menor que a de hoje e fazer acordos. Se o Chile é atrativo para os outros países, por que o Brasil não seria? Então, não vejo incompatibilidade. O mercado brasileiro, né, é muito maior do que o mercado chileno. Então, nós fazer acordo com o Brasil, tá, é ter acesso a um mercado importante. Então, na minha opinião, não vejo nenhuma dificuldade em fazer uma redução unilateral, que não é aplicar uma tarifa zero, que na média ficaria em torno de 5%, praticamente igual ao do Chile, tá, e depois começar a fazer acordos comerciais. Entendi. Então seria só não usar como barganha essas taxas. Exatamente. Não, vai usar com um novo nível. Tá? A analogia é a seguinte, quer dizer, digamos, se a sua casa está suja, tá, e o vizinho também tem uma casa suja, você não vai deixar de limpar porque o vizinho, tá, não limpa. É melhor você limpar, tá, e negociar que o vizinho também faça a limpeza de modo que a convivência seja melhor. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre continuar fazendo negociações comerciais, tá, e fazer unilateralmente uma redução. Aliás, o Brasil, por exemplo, tem uma proposta de fazer acordos comerciais com Singapura. Vocês devem ter visto isso no jornal. E como eu mostrei, a tarifa em Singapura é zero. Então, os acordos comerciais hoje estão muito mais voltados a barreiras não tarifárias, como regulamentação, exigências fitossanitárias, do que exclusivamente como em cima de tarifas, como era feito no passado. Vários países fizeram, inclusive os Estados Unidos fizeram um acordo com Singapura. Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor Honório? Sim? É só mais uma dúvida em relação a isso. O senhor não tocou nisso, mas dentro dessa parte de inserção de cadeia de valor, o senhor vê necessidade de alguma modificação na legislação das EPEs para o Brasil se inserir nisso, ou o que já fez já é suficiente? Apesar das EPEs serem, se não me engano, uma que esteja efetivamente implantada, mas haveria alguma coisa que nós poderíamos mudar para nós nos oferecermos como parceiros nessas cadeias de valor subsidiárias que vão aparecer por aí? Olha, até onde eu sei,
não sou especialista em ZPE, mas eu acho que algumas ZPEs que tem hoje no Brasil oferecem incentivos, né, suficientes para atrair empresas que quiserem participar da cadeia de valor. Eu não vejo assim necessidade de fazer grandes modificações, a não ser questões pontuais. É interessante notar que ZPE, geralmente, nos países em desenvolvimento, são áreas específicas onde pode localizar-se as empresas, né, e o governo oferecendo infraestrutura. Nos países desenvolvidos, não, eles continuam sendo localizados em lugares que já estão, tá? Apenas eles procuram obter reduções nas tarifas naqueles produtos, insumos que eles precisam, tá? E mais ainda, não necessariamente para exportação. Então, eu acredito que a ZPE já está mais ou menos azeitada, tá, para oferecer as condições necessárias. Muito obrigado. Boa noite, professor. Ouvindo? Oi, boa noite. Professor, eu queria que o senhor esteja acompanhando, aqui é o Diego. Nos 15 dias atrás foi apresentado no Congresso um projeto de lei que permite que a legislação brasileira atualmente proíbe a importação de veículos usados, né? Somente veículos 0 quilômetros ou com mais de 30 anos de uso para uso de colecionador. E aí foi apresentado um projeto que visa acabar com isso, permitindo a importação de veículos usados para o mercado brasileiro. E como que o senhor vê isso para o impacto para o setor automobilístico, sendo um setor que sempre foi protegido pelo governo nacional? Olha, de fato, o setor automotivo, historicamente, sempre recebeu grandes benefícios do governo, né? Começou em 1954, 55, né? Já tem idade suficiente, tá? Mas ainda pede ajuda do governo, tá? Principalmente em manter restrições às importações. Agora, também não faz sentido a gente liberalizar a importação de carros usados, né? Isso é muito difícil, porque você não sabe qual é o preço, tá? Então, eu acho que a importação de carro usado não deveria ser prioridade nesse momento, tá? Provavelmente é algum interesse específico, tá, que está por trás, tá, desse projeto de lei, tá? Não vejo vantagem nenhuma, tá, em começar a liberalizar importações de carros usados. É muito difícil o controle, né? Tanto de preço e também a questão ambiental, né? Polui mais. Tá bom? Ok, obrigado, professor. Nada. Professor Matheus, de novo. Oi. Vocês usaram qual estimação para chegar naquelas tarifas ótimas, entre aspas, né? Não, então, pegamos o vetor de tarifas que está vigente hoje, tá? Ao nível do sistema harmonizado do Mercosul, que dá aproximadamente 10.200 produtos, tá? E classificamos naquelas categorias de uso, tá? E imputamos os valores médios dessas categorias. E depois fizemos a agregação. Tá? O cálculo da proteção efetiva se baseou utilizando a matriz de insumo-produto de 2015, que é a última que nós temos disponível. E não teria nenhuma Essa foi forma simplesmente de... olhar a média e imputar essa média naquele produto.
que pertence àquela categoria de uso. Entendi. Não teria nenhuma forma de colocar, não sei, uma barreira, levar em conta outros tipos de barreira para deixar a estimação mais próxima da realidade? Não, a ideia é que um trabalho posterior, tá, avalie realmente como é que é o estado das barreiras não tarifárias no Brasil. De uma maneira geral, há apenas dificuldades na importação de produtos agrícolas, né? Que aí é a disputa entre prioridade nas questões fitossanitárias, de forma a não importar doenças, né, de outros países, né, versus protecionismo. Recentemente, o Ministério da Agricultura proibiu a importação de bananas, né, que também já é uma questão que está até na justiça, né? Os produtores de banana argumentam que a banana importada traz junto doenças que a gente não temos e, obviamente, não queremos importar doenças, né, que podem afetar a nossa produção, mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês lembram, o Bolsonaro esteve lá perto da zona de produção e andou prometendo, né, ajudar os produtores. Entendi, professor. Obrigado. Obrigado. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a reunião, tá bom? Se alguém quiser assistir depois, a gente gravou a reunião e vamos publicar no Facebook, YouTube também, em outros lugares. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Então, professor Honório, eu queria agradecer muito a sua participação. Essa foi a primeira vez que a gente promoveu esse evento, né? E espero que outros possam acontecer e dar tão certo quanto hoje. Eu confesso que estava meio apreensivo, né? Porque eu não sabia se ia funcionar tudo direitinho e no fim de semana eu tive alguns problemas com o Zoom, mas graças a Deus consegui consertar tudo a tempo.